super consultores, super gestores e empreendedores do ramo óptico. Eu sou Geraldo Pereira, especialista em formar especialistas ópticos. E nós estamos aqui no nosso episódio do podcast GP Especialista Óptico, Além das Lentes. E por que Além das Lentes? Porque nós não vamos falar só sobre lentes. Nós vamos falar tudo o que você precisa para a sua ótica, para o seu laboratório, para a sua distribuidora chegar num outro nível. Por quê? Nós vamos trazer profissionais aqui de várias áreas. Oftalmologistas, líderes, palestrantes, pessoas que já estão na ótica, empreendedores. E falando em alto nível, eu caprichei no convidado hoje. A convidada de hoje é palestrante, é professora, é mentora, é palestrante. Eu tenho prova disso, que eu assisti a palestra dela para mais de 2.000 pessoas e foi incrível. Eu estou falando de Simone Souza. Eu vou deixar ela mesma falar tudo que ela faz e quem ela é. Que honra! Olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast. Muito obrigada pelo convite. Estou honrada de estar aqui falando com vocês hoje sobre um assunto que eu tenho certeza que é interessante para todos vocês, profissionais, mentores, gestores, líderes do ramo óptico. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra. E sempre que eu passo nas óticas e que eu tenho o prazer de estar falando com os líderes, com os gestores, eu vejo a dificuldade que o pessoal tem em fazer gestão e liderança. E esse tema foi muito bem escolhido, porque quando você passa numa ótica e você vê o empreendedor, o gestor meio perdido, sem saber o que é. Eu queria até saber de você, Simone, quais as características, quais as dicas, quem está nos assistindo, que leva a pessoa a saber que ela não está com uma boa liderança, não está fazendo uma boa gestão. Tem alguns sintomas. Por exemplo, turnover, muita gente entrando e saindo da ótica, pedindo a conta, pedindo demissão ou tendo que ser demitido. Reclamação de clientes, erros, retrabalho, perda financeira por conta de retrabalho. Uma operação que não funciona se a presença do dono não estiver. Então, esses são alguns dos sintomas. Às vezes uma operação meio desorganizada, meio bagunçada, atrasos, falhas, perdas de documentos, erros financeiros, erros administrativos, erros no atendimento. Então, normalmente, esses sintomas caracterizam que ali existe alguns ajustes a serem feitos, tanto na gestão quanto na liderança. Mas antes da gente até falar dos sintomas, é importante a gente dizer que gestão é uma coisa, liderança é outra. Porém, ambas as habilidades precisam caminhar juntas, porque muitas vezes eu acredito que esse cenário deva ser bem comum, onde o dono, muitas vezes ele próprio faz a gestão da loja dele. Sim. Então, muitas vezes isso acontece. Então, muitas vezes ele vai precisar fazer a gestão. E o que consiste a gestão? A gestão consiste na parte em que os resultados podem ser mensurados, como, por exemplo, ele controlar o financeiro, ele fazer a gestão do estoque, ele entender a precificação, ele fazer o controle dos números, ele fazer o controle das metas, fazer o controle dos processos, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Então, o trabalho do gestor é mais técnico, mais analítico, mais mensurável, diz respeito a resultados. Já o líder, ele vai exercer a liderança dele exercida com as pessoas. Então, o líder é aquele que encoraja, aquele que influencia, aquele que motiva, aquele que ajuda, aquele que ensina, aquele que está próximo do colaborador para que ele possa conseguir desempenhar bem o trabalho dele, sem que ele perca a mão do processo. Mas aí você pode me dizer, puxa, então se eu sou o dono da ótica e eu só tenho a mim mesmo para fazer gestão e liderança, como é que eu faço? Pois é, o gestor e o líder vai ter que morar dentro de você. Porque não tem como abrir mão de fazer uma boa gestão de uma empresa sem que você tenha uma boa gestão dos números, dos indicadores e sem que você cuide das pessoas que lá estão. Então, esse é o primeiro ponto a entender, que pode ser que talvez o líder, o dono, o empresário ou o gerente, ou o supervisor, o coordenador possa ter bastante habilidade numa área e talvez falte na outra. E isso também normalmente desenvolve os mesmos sintomas. E o que você colocou é perfeito. Por quê? No ramo óptico, há uma grande demanda de profissionais, né? Eu formo vários profissionais aqui no curso de consultor óptico, mas todo dia tem alguém me perguntando, você tem alguém para indicar?
Então, uma alta rotatividade de pessoas. Às vezes você passa numa ótica, tem um consultor, depois você passa de novo, cadê o consultor? Saiu, né? E o que você colocou, eu falei com um cliente essa semana, né? E ele fala, Geraldo, eu não sei o que eu faço. Eu quero ter uma colaboradores, né? Eu quero ter uma pessoa fidelizada aqui. O cliente comprar um óculos, ele voltar daqui 1 ano, 2 anos, e aquela pessoa que atendeu tá lá. Então, o consultor ser reconhecido, olha, o Geraldo da ótica tal, né? Então já começa a criar uma referência. Então, muitos gestores empreendedores têm essa dificuldade. É você que já está há muito tempo fazendo liderança e gestão, você tem algum curso, você tem algo que a gente possa mostrar uma luz para esse empreendedor? Tenho. São 25 anos que eu trabalho com gestão e liderança. Minha primeira turma, minha primeira equipe foi em 1999. Então, de lá para cá, eu vim buscando me desenvolver técnicas, ferramentas para eu aplicar nas minhas próprias equipes. E de 10 anos para cá, mais ou menos, eu trabalho com gestão, liderança, processos, mas ajudando, mentorando e ensinando líderes a como que eles fazem para melhorar os processos deles, tanto de cuidado com as pessoas, quanto de resultados em vendas, números e indicadores. Então, quando a gente pensa nesse universo enorme, né, eu pensei, puxa, eu preciso sintetizar isso de uma forma que as pessoas consigam aplicar isso depois. Sim. E possa desmistificar um pouco que fazer gestão é muito difícil, que fazer liderança é muito difícil. Na verdade, existem processos para fazer isso. Então, eu desenvolvi, há alguns anos atrás, o FLG, que é a Formação de Líderes e Gestores, que com certeza casam muito bem para o ramo óptico também, porque no ramo óptico vocês lidam com saúde das pessoas, né? Vocês lidam com a vida, acho que eu tenho para mim que deve ser o sentido mais importante do ser humano é a visão, né? Enxergar bem o que é tão importante. Mas a gente sabe que um profissional despreparado também, né, pode causar outros problemas. E o quão difícil é fazer com que esses profissionais continuem na empresa, se desenvolvam. Existe bastante aquele medo de treinar o colaborador, de formar o colaborador e ele ir embora. E eu sempre pergunto pro gestor quando ele me diz isso, mas e se você não treinar e ele ficar? Atendendo os seus clientes de uma forma que não condiz com aquilo que a sua empresa é, te representando no mercado, fazendo muitas vezes coisas que ele não deveria fazer. Então, lá no FLG a gente desenvolve todas as fases do processo para os líderes, para que eles consigam organizar as suas atividades, tanto de gestão quanto de liderança, para formar times fortes. E 80% das informações que nós absorvemos, né, é pela visão. É algo que vai muito além de um comércio, né? Precisa de pessoas engajadas, pessoas que estejam preparadas, né? E um outro tópico que eu queria falar com você também, que é uma dor do nosso ramo óptico, é a equipe. Eu vejo muitos consultores, às vezes preparados, com parte técnica. Eu vou sair da ótica porque não me dou bem no ambiente, né? E talvez entra nessa questão, melhor você vai me dizer, essa questão de liderança e gestão, de saber lidar com várias pessoas diferentes para fazer a mesma coisa, com o mesmo objetivo e saber lidar com personalidades. Talvez eles fiquem bravos comigo agora. Vou pedir para que não guardem, não levem isso para o coração. Eu sempre costumo dizer que a equipe, ela é a cara do líder. Então, se a sua equipe... Não desliga o podcast agora, seu líder. Por favor, é com todo carinho no coração que eu estou dizendo isso. Muito provavelmente a equipe está refletindo um comportamento do líder, tanto do excesso quanto da falta de algumas atividades e habilidades. Então, pode ser que a culpa da sua equipe não estar engajada como você gostaria não seja sua, mas a responsabilidade porque você precisa. Tem um livro aqui maravilhoso aqui em cima da mesa que chama-se Líder 360. Eu já li esse livro, ele é maravilhoso.
E ele fala sobre como que uma pessoa, ao escolher exercer liderança, ela precisa aprender a liderar em 360 graus. Ela lidera todo mundo. E ela vai liderar todas as pessoas da mesma forma? Não. Ela precisa se adaptar. Ai, mas eu não vou me adaptar porque quem entrar na minha ótica tem que se adaptar a mim. Não funciona mais assim. Eu ouço muito isso. Não funciona. Infelizmente. E se tiver esse pensamento, vai ficar eternamente contratando e demitindo. Porque não é mais assim que funciona. As pessoas mudaram, o pensamento mudou bastante, né? O nosso comportamento como ser humano mudou muito. E como é que a gestão e a liderança não vai acompanhar esse desenvolvimento? Por isso é que o líder é mais do que qualquer outra pessoa dentro da ótica, precisa buscar desenvolvimento, precisa aprender, precisa estudar perfis, precisa estudar comportamento humano, precisa estudar autoconhecimento, precisa entender de gente, porque é através das pessoas que ele vai ter o resultado dele, não tem jeito. Então, se tem uma equipe bagunçada, você pode ter certeza que tem uma gestão e uma liderança bagunçada. Desculpa, mas... Não leve pro coração. O que você precisa fazer? A Simone falou a coisa certa. Você precisa buscar conhecimento, né? Eu faço isso diariamente. A Simone com certeza faz isso diariamente e você precisa fazer, sabe? Nós temos hoje uma grande venda pela internet, né? Mundo digital, né? E você, líder, esse podcast você precisa ouvir várias vezes, né? Isso é algo que você precisa ficar aí na sua cabeceira para te dar aquele start, né? A Simone já deu a dica aqui, ela tem um curso específico para isso. Então, assim, você precisa mudar de nível. Porque se você tiver um atendimento que não seja muito bom, como ela disse, uma equipe toda bagunçada, o atendimento vai ser bagunçado, o resultado vai ser bagunçado e talvez até o que sobra vai ser bagunçado, né? Então você precisa se movimentar. E outra coisa que você disse também que me marcou é a questão da responsabilidade, né? Quando Deus confia algo para alguém, como confiou essa liderança para você, você precisa estar na sua mão. E quando o líder, às vezes eu vejo, né, passando na ótica, o líder reclamando dos consultores, né? E o que você acabou de dizer, ele na verdade está reclamando dele mesmo, né? Infelizmente. A minha equipe é péssima, eu não gosto da minha equipe, quer dizer, ele está falando que ele é péssimo. Então, isso nunca é tarde, sempre há uma oportunidade de você buscar conhecimento. E você precisa fazer isso. Nós estamos trazendo esse podcast, que é Além das Lentes, para isso. Não é só falar de lente, nós queremos trazer coisas totalmente diferentes. Por isso que eu até escolhi a Simone Souza, porque eu sei que ela é especialista nisso e eu vejo a dificuldade que tem no nosso ramo. De líderes, às vezes, como ela falou agora, eu comecei a refletir nisso, né? Às vezes, vários consultores não estão na plena forma, na sua performance, porque talvez o líder não está na alta performance. Mas a gente muda a todo tempo, né? Essa questão de contratação, né? Outro calcanhar de Aquiles. Eu tenho uma vez uma cliente me falou, né? E eu falei, por que você não pega alguém especializado para contratar, vê o perfil da sua ótica, o que você precisa para contratar, né? Eu não gosto de ter trabalho assim. Eu prefiro pegar quem está desempregado e já tem experiência na ótica, né? E aí eu fiz a pergunta para ela: você acha que quem está parado, sem trabalhar, que já é do ramo ótico, está dentro do seu perfil? Essa pessoa de alta performance? Por que ele já não está trabalhando? Vai dar certo com o seu perfil? Você citou anteriormente essa questão de perfil. Como que é essa questão de o líder e o gestor, essa questão de contratação? É importante pensar sobre, porque antes de contratar, é importante entender o perfil da empresa. Quais são os objetivos da empresa, como que aquela empresa deseja tratar aquele cliente, como é o perfil de cliente que visita aquela ótica, como é que a empresa imagina que o atendimento deva ser e qual é o perfil que casaria com essa, quais são as habilidades, a gente chama de hard skills, que são as habilidades técnicas, e de soft skills, que são as habilidades comportamentais. Então, o que essa pessoa precisaria ter para trabalhar aqui na minha empresa? Então, antes de contratar, você deve fazer uma lista. O que essa pessoa precisa ter de habilidade técnica? Como, por exemplo, ela precisa ter 2º grau completo,
ela precisa saber as ferramentas do Office, Word, Excel, PowerPoint, ou não também. Ela precisa saber falar inglês. Ela precisa ter habilidades para lidar com as redes sociais. Ótimo. Podem ser habilidades técnicas que sejam necessárias para a sua loja. Ou a gente pode ir para as comportamentais. Eu preciso que seja uma pessoa resiliente, eu preciso que seja uma pessoa ética, eu preciso que seja uma pessoa calma, eu preciso que seja uma pessoa sorridente, bem-humorada, feliz, ou eu preciso que seja uma pessoa analítica, séria, porque ela vai trabalhar lá dentro do meu laboratório ou no meu administrativo fazendo conferência. Enfim, antes de contratar, você precisa saber o que é que você espera. O que você deseja? Então eu quero que essa pessoa tenha essas características técnicas, essas habilidades comportamentais. E aí depois você vai começar a buscar a pessoa que se encaixa naquelas habilidades. E não falar assim, olha, o primo do vizinho da minha cunhada, do tio dele, do meu vizinho, tem uma pessoa muito boa, vou te mandar lá. Mas aí você não parou para ver se a pessoa tem as habilidades que você precisa. E aí a pessoa entra. Vai bem 1 dia, 2 dias, 3 dias... Daqui a pouco você fala, ah, não, fulana não presta. Não, ela presta, ela é maravilhosa, não para sua loja. Então, antes você precisa verificar. E sabe de uma coisa? Tem uma ferramenta simples de tudo, que você pode encontrar em qualquer lugar. Mas eu também, se as pessoas quiserem, elas podem entrar em contato comigo, que eu ajudo elas a fazerem isso. Chama-se descrição de cargos, simples de tudo. Lá estão descritas o que a pessoa tem que fazer e como essas pessoas têm que fazer. Isso eu acredito que corresponde a mais ou menos uns 40% do sucesso da contratação. Deixar claro para as pessoas o que elas têm que fazer, o que é esperado delas e como elas têm que fazer. Então, a hora que eu vou contratar, eu preciso já ter isso. Porque eu contrato e digo, olha, Geraldo, você vai fazer isso. Que dia? Na segunda-feira, toda segunda-feira. Que horas? Às 15 horas. Fica muito mais fácil para você do que você achar, hoje é segunda-feira, mas eu não tô com muita vontade de fazer, então eu vou fazer quinta. E aí depois vai ficar bravo porque a pessoa não fez, só que você não deixou claro. Então, contratar não está fácil mesmo, formar bons profissionais realmente não está fácil, os bons profissionais não estão desempregados, mas você pode formar bons profissionais aí na sua equipe. Mas a começar pela organização interna, pela sua organização interna, desenhando o que é que você espera das pessoas e quais as características que são importantes para você. Muito bom. Você precisa... Como que as pessoas te acham? Pelo meu Instagram, super simples. Com 2 Is, Souza. Souza. É só você entrar lá no meu Instagram, me mandar um direct que eu vou te responder. Eu mesma que respondo, então você pode mandar lá que eu tenho um prazer enorme. Coloca lá, eu assisti o podcast do Geraldo. Porque aí, além de eu te ajudar nas ferramentas, você vai ter mais um outro bônus lá. Pode deixar que eu vou preparar. Já tá incrível. Por quê? Eu falei para você repetir. Porque acontece muito no ramo óptico. Entra e às vezes até a pessoa fez o curso, às vezes eu conheço a pessoa e aí eu falo, não vai dar certo. Às vezes é uma ótica tão banalística e a pessoa é totalmente expressiva e às vezes a pessoa gosta de conversar e falar alto e a ótica todo mundo, o público, igual você comentou, muito bom. O público que vai lá também é nesse perfil e aí não dá certo. E aí o que você falou, a pessoa que você contratou, ela é incrível. Deus não cria ninguém que não é incrível. Eu disse, criar o homem minha imagem e semelhança. Mas precisamos analisar. Você tem várias pessoas, só de cliente meu, por cima deve ter mais de 80 clientes que tá com essa dificuldade. Rotatividade, colaboradores entrando. E é muito desgastante, né? Para o gestor, para o líder, tá treinando as coisas básicas. A parte técnica eu treino aqui na GP Especialista Óptico, mas as outras partes você leva um tempo com esse profissional. Além de ser caro, né, para demitir. Além de ser caro para demitir. Então, se você quer encurtar caminho, se você não quer aprender com seus próprios erros, todo mês, todo semestre, todo ano, uma super dica, uma super oportunidade para você parar de ficar no mesmo nível. Porque quando a gente não aprende, a gente não passa daquele nível, é igual um joguinho de videogame. Não passei daquele nível, volto para aquele de novo. E às vezes você tá aí
1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos contratando, demitindo, contratando e demitindo, né? E uma coisa que você colocou, que eu anotei aqui no meu cérebro, que é essa questão, eu não quero ensinar mais ninguém, porque entra e sai, né? O que você falaria para eles desse tipo de argumento, de conversa? Na verdade, não tem como você esperar que as pessoas fiquem num ambiente que não é propício para elas ficarem. Então, se você está treinando corretamente, primeiro, se você está contratando corretamente, você recebeu essa pessoa, ela está se adaptando corretamente, porque todas as pessoas têm um tempo de adaptação, é normal. Ela vem com uma carga de experiência, ela pode ser já do ramo óptico, já ter trabalhado anos e anos no ramo, mas ela trabalhou em outros lugares, com outras culturas diferentes. Então, quando ela chega na sua ótica, ela vai chegar com o que ela já tem na bagagem dela. E aí você é que tem a responsabilidade de adicionar coisas novas nessa bagagem. Então, a primeira coisa é isso. Você precisa ter a ciência de que não dá para parar de ensinar. É a primeira coisa. Você cumpriu, então, a primeira etapa. Eu fiz a minha tarefa de casa, sei o que eu preciso ter de habilidades no candidato, busquei o candidato com as habilidades, contratei, ele está na ótica, agora eu coloquei ele na equipe, acompanhei. A gente não pode delargar a pessoa, é delegar. Então, eu tô ali acompanhando, tô pertinho, tô juntinho, não deixo ela largada lá, porque acontece muito. Às vezes, as pessoas entram e aí ela entra e fala assim, fulano, cuida aqui dela, fica aqui, ó, você senta aqui perto do Geraldo que ele vai te ensinar. Como assim? E se às vezes, nesse momento, o Geraldo está inseguro se ele vai ser demitido porque contratou mais alguém. Como é que ele vai ensinar? Então, calma, acompanhe você esse primeiro processo de inserção. Se você fez tudo isso certinho, você acompanhou, a pessoa se adaptou, ela não vai desejar sair da sua ótica se lá ela encontra um lugar de crescimento, de desenvolvimento, ela entende que lá ela pode crescer financeiramente, que ela pode crescer profissionalmente, que lá ela encontra um lugar onde ela pode confiar nas pessoas, um lugar seguro, ela não vai querer sair. Agora, se você não paga... Olha só, eu vou dizer uma coisa aqui que às vezes pode ser polêmica. De novo, eu tô na polêmica hoje, eles vão ficar bravos comigo. Mas enfim, se você não remunera como você deveria, porque isso também faz parte, viu, gente? É a pirâmide de Maslow lá, é o primeiro passo. As pessoas precisam pagar suas contas e comer, né? Então, a primeira coisa é comer. Então, você precisa pagar igualmente ao esforço e ao que o mercado está oferecendo, porque se você quer economizar nesse lugar aí, na área comercial, você vai ter problemas. Mas, enfim, você tem uma remuneração correta, você treina, você acompanha, você dá feedback, você faz com que essa pessoa se sinta acolhida e que ela pode crescer dentro da sua empresa, dificilmente vai acontecer. Pode ser que aconteça se uma dessas coisas estiverem falhando. Mas se acontecer, fique tranquilo. Você contribuiu para o desenvolvimento das pessoas. E isso também é a função social da empresa. Contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Se ainda assim você fez tudo e ela desejar sair, pode ter certeza que você não vai ter dificuldade de contratar outras pessoas, porque as pessoas vão falar bem da sua empresa, lá naquela empresa, a gente cresce, a gente se desenvolve, todas as pessoas que saíram de lá estão muito melhores do que entraram. Então não fica com esse medo não, porque isso é uma bobagem. E agora falar E como que a gente identifica quais características você podia falar de uma empresa que tem um bom líder, né? Ou uma empresa que tem algumas características de um líder ou um gestor que faz uma liderança, uma boa gestão. Você pode perceber que tem algumas características dos líderes de alta performance. E aí eu acredito que a gente pode se encontrar nelas. Líderes de alta performance reconhecem que precisam sempre de desenvolvimento. Então você pode sempre saber que essas pessoas estão estudando, estão se desenvolvendo, estão buscando coisas novas, estão querendo melhorar. Essa é uma das primeiras características. Repete essa daí, que essa aí é importante. Buscar desenvolvimento constante. Líderes de alta performance sabem que precisam melhorar. Essa é uma característica importantíssima. Segunda característica, resiliência. Líderes são resilientes. A gente enfrenta desafios. Hoje o tema do podcast de hoje é a gestão dos desafios, né? Tanto da gestão quanto da liderança. Então é preciso saber que os problemas vão existir,
Mas para cada problema, 3 soluções. Isso é muito melhor pensar assim, porque a gente vai desenvolvendo a nossa mente para criar alternativas e não para ficar focado nos problemas e reclamando. Líder de alta performance não fica reclamando. Eita, hein? E muito menos para a equipe. Porque tem líder que... Você acredita que tem líder que reclama para a equipe? Eu vejo. Exato. E aí a equipe tá falando, nossa, o dia hoje tá parado. É mesmo, né? Nossa, esse mês não sei não como é que eu vou fazer para pagar as contas. Não faz isso, pelo amor de Deus. Se você quiser abrir seu coração, abra para um outro líder, para um amigo empresário. Fala, liga pro Geraldo, chora as pitangas para ele que ele vai te ajudar, vai te dar um conselho. Então, assim, outra coisa é a gestão das suas emoções, o controle emocional, né? Conseguir controlar bem as suas emoções para que você consiga estar em equilíbrio para gerir as pessoas. É claro que o líder é um ser humano, ele tem problemas, né? Lógico. Mas ele precisa fazer um bom gerenciamento das suas emoções. Então nós temos duas dicas aí para você fazer uma análise. Será que eu estou, ou que eu sou um bom líder, ou que eu estou no caminho? Então, se você está fazendo um curso, se você está se capacitando, você está no caminho. Se você tem várias dificuldades com liderança, Deus não ia dar um cargo de liderança se já não tivesse capacitado para isso, né? Então, se você tem esses desafios e você está murmurando com quem não deve murmurar, ou está reclamando com quem deve reclamar, ou se você é o contrário, se você é um líder, igual a Simone falou aqui, que procura um outro líder, que procura um outro empresário para compartilhar suas dores, suas angústias, você já é um líder que já está indo para uma alta performance. Então, Simone já deu 2 dicas para você fazer uma alta análise. Se você precisa acelerar muito agora para você tornar a sua equipe, a Simone falou lá no começo, que a responsabilidade da sua equipe é sua, líder e gestor, né? E esse podcast, Além das Lentes, é para isso. É para a gente trazer pessoas igual a Simone Souza, que é especialista, 25 anos fazendo isso, para trazer dicas, insights e ainda deixar o contato dela aí para você tirar dúvida, para você buscar um caminho, para você parar de contratar, parar de toda hora trocando e não é desanimar, né? Porque às vezes eu vejo o líder e o gestor desanimado com essa função. Mas a Simone te deu uma luz hoje. A solução está com você e o problema também, né? Essa questão da autorresponsabilidade, né? E no ramo óptico, né? Como é um ramo muito específico, né? Exige bastante conhecimento, exige bastante técnica, né? Eu falo aqui nos cursos, né? Eu vejo alguns alunos falando, olha, eu vendo para todo mundo igual, né? O próprio líder que vem fazer o curso aqui de parte técnica, não, a minha equipe já tem um padrão, eu vendo para todo mundo igual. Né? O que você fala de o líder incentivar, ou ele mesmo ser o caminho, né, para os consultores, ter um padrão de venda único para todo mundo? Nós não somos iguais, ninguém é igual a ninguém, então como é que você vai atender todo mundo da mesma forma, né? Essas pessoas não são iguais. E aí, se eu não sou atendida como eu gosto, eu não vou fidelizar. Eu não tenho aquele lugar, eu nem vou lembrar daquele lugar como um lugar que eu quero voltar a estar. Então, é muito importante a gente entender de perfis. A gente tem 4 perfis básicos, que são a base. Nós temos os perfis analíticos, nós temos os perfis controladores, nós temos os perfis expressivos e nós temos os perfis relacionais. Ambos são bem diferentes entre si. Cada um tem uma forma de comunicação diferente, é tom de voz diferente, é expressão corporal facial diferente, é ritmo de fala diferente. Se você disser, por exemplo, para um analítico, essa armação é maravilhosa, ele vai olhar e vai falar assim... Por que ela é maravilhosa? Mas como assim maravilhosa? Agora, se eu disser para um analítico que essa armação ela é durável porque o material dela consiste em ser feito por material de acetato, porque ela é confortável, e por que ela é confortável, como que é, por que ela foi desenhada dessa forma e por que ela se encaixa no rosto dele, se ela é durável, se ele vai ter economia,
se ele vai se sentir confortável para trabalhar o dia todo com ela. E aí eu preciso entender também do dia a dia do cliente. Mas o analítico, por exemplo, ele não gosta de contar muito sobre ele. Então, se ele é atendido por um consultor, por exemplo, que começa a contar a vida dele, ele vai levantar e ir embora. Pega um expressivo com o analítico. Misericórdia. Se for um controlador, por exemplo, o controlador ele gosta que as coisas sejam do jeito dele. Às vezes o controlador ele vai chegar na ótica e ele quer ser atendido de pé. Porque ele vai dizer que ele está com pressa, que ele está atrasado, que ele tem um compromisso. Não, eu estou atrasado, tenho um compromisso. Não, eu vejo aqui mesmo. Senta aqui, vamos tomar um café. Não quero tomar café. Eu estou com pressa. Rapidinho, porque eu estou com pressa. E ele não deixa o consultor falar, ele não deixa o consultor explicar. E ele fala, não, moça, não quero saber disso não. Não, vai que eu estou com pressa. Então, se o consultor não tem ali a habilidade para entender o que está acontecendo ali, ele vai falar, nossa, que chato, eu não quero atender esse cliente. O expressivo, mesma coisa, ele chega contando a vida dele, ele chega contando piada, ele fala muito, você está no meio da apresentação da lente e ele começa a falar, menina, você não sabe, fui viajar e lá, menina, nossa, estava caríssimo o dólar, não consegui comprar quase nada. E a consultora fica parada no meio do atendimento, mas como assim, que dólar? É a lente. Estou só querendo vender uma lente, não estou na casa de câmbio. Não sei, do que nós estamos falando? E aí perde essa habilidade de trazer o cliente de volta. E o relacional mais docinho dos quatro. E aí ele conta a história, ele vira seu amigo, levanta e não compra. Isso é perigoso. Perigosíssimo. O telefone toca e fala, minha filha, você não vai ficar chateado se eu voltar outro dia? Exato. Imagina, eu não vou, a senhora é maravilhosa, minha amiga. Então tem que tomar muito cuidado. E o consultor de vendas é que precisa ter habilidade, né? Então, se eu consigo interpretar, olha que eu olho para um perfil, eu consigo entender quem ele é, quais as características dele, imediatamente a gente já se veste da roupa daquele perfil, entra na mesma sintonia, que a gente chama de rapport, e a hora que eu entro nessa mesma sintonia, o cliente passa a confiar em mim, eu passo a falar a mesma linguagem dele, aquele que estava atrasado já não tem compromisso mais, aquele que estava sério até então, agora ele já confia, ele vai dar uma coçadinha na cabeça, ele vai fazer assim, vai dar uma arqueadinha na sobrancelha, mas ele passa a confiar. E aquele que era seu amigo, ele vai passar a te indicar para todos os outros amigos dele. Uma outra coisa que eu queria que você nos ajudasse, trouxesse uma dica para os nossos líderes e gestores. Tem algumas óticas que tem lá o gerente e tem o dono, né? E a maioria das óticas tem 5, 6 pessoas que trabalham ali, ou 2, 3 pessoas. Tem 5 pessoas, tem lá o dono, o gerente e tem 3 consultores, né? Eu vejo bastante, eu até queria que você desse uma dica para alguns dos meus clientes que vão assistir isso aí, como você lidar com isso aí, porque o colaborador, o consultor, tem acesso aos dois, ao gerente e ao dono, né? E eu vejo muitas óticas que tem esse conflito. Às vezes o consultor vê que o dono ele é mais maleável, vai no dono. E aí começa a gerar um conflito entre o consultor, o gerente e o dono. É preciso entender os papéis. Nós temos algumas divisões de papéis. A gente tem o operacional, que é constituído pelos consultores de vendas, que é quem faz a operação rodar. Então é ele que atende o cliente, é ele que faz a venda acontecer. Então ele faz parte da operação, ele faz tarefas operacionais. Depois nós temos o tático, que é o gestor, o supervisor, o gerente, que é quem faz com que as coisas aconteçam. Então é ele quem organiza os processos, é ele quem verifica a qualidade, é ele quem acompanha o atendimento, é ele quem maestra, quem faz a banda tocar direitinho, afinada. Os processos estão com ele. E aí a gente tem o estratégico, que é o dono, que é a essência da empresa, que é aquele que dá, ele que dá a cara para a empresa, é a essência dele que está ali, até porque o investimento é dele também. Mas qual que é o papel de cada um? Se um começar a entrar no papel do outro, vai dar problema. Fica ligado aí agora, hein? Muito problema mesmo. Então, você que é dono, se você contratou um gerente, pelo amor de Deus, deixa ele fazer a gestão. Porque se você tá... Sabe quando a gente tem... Sabe criança pequena que faz birra? Que quando o pai não deixa fazer uma coisa, ele corre lá no colo da mãe? Você vai criar crianças birrentas dentro da tua ótica. Então, se você contratar um gestor, sentem-se e alinhem até onde vai a autonomia de um e de outro, para que vocês não se choquem. E a equipe vai ficar assistindo esses choques e vai se aproveitar disso com toda certeza. E você, gerente, também precisa ter a sua autonomia, sabe? Mas essa autonomia é criada com resultado.
Então, organize-se para que Muito você bom. tenha resultado, porque o dia que o dono da ótica confiou a gestão da empresa dele nas suas mãos, vê que você está tendo resultado, ele vai confiar ainda mais. Você também precisa ter uma postura de gestão, uma postura Muito de bom. liderança, não ficar discutindo com os colaboradores. E quando você tiver alguma coisa para discutir com o dono da sua ótica, vão para um lugar reservado, conversem entre vocês e não permitam de forma alguma que essas conversas sejam distribuídas para a equipe. Tenham entre vocês um laço, um pacto de que vocês dois vão fazer o sucesso da empresa acontecer juntos, mas cada um exercendo o seu papel. Muito bom. Muitas dicas, muitas coisas para você aprender, líder e gestor, e até você, consultor ótico. Coisas que você está fazendo, que não deveria fazer, como o que a Simone falou agora no último. Você que assistiu esse podcast, você que vai compartilhar para outra pessoa esse podcast, anota aí. Se a sua liderança não está boa, você é responsável. A questão da contratação, a questão da gestão, o elo entre liderança e o proprietário, o dono. E eu queria agora, para a gente finalizar esse podcast, qual mensagem você deixa aí para os líderes e gestores? Eu lidero há bastante tempo, faço gestão ainda, na minha própria empresa, obviamente, mas também nas empresas por onde eu trabalho, presto serviço, e também com os meus queridos alunos que fazem as formações e as mentorias. E eu sempre costumo dizer que liderar é colocar coragem nas pessoas. Você que lidera pessoas precisa entender que você precisa entender de gente, você precisa gostar de gente. A equipe vai te trazer o resultado se você se dedicar a ela, se você acreditar nas pessoas, se você desenvolver as pessoas com carinho, com amor. Lembrando que não é só um número não, é alguém que vai contribuir para o sucesso do teu negócio, para o sucesso da tua empresa. Faça isso com carinho, com respeito, com amor, com responsabilidade, com dedicação e não se esqueça de cuidar de você, se desenvolver, de buscar novas alternativas, de aprender coisas novas, de deixar sua mente limpa aí para você aprender coisas novas, porque com certeza quando você chegar junto com a sua equipe você vai ter o que ensinar, né? Porque senão a sua fonte também seca. Então busque se desenvolver para que você possa ter habilidade para constantemente continuar ensinando. Muito obrigada, viu? Eu amei. Eu também amei. Foi certinho como o podcast Além das Lentes. Cara, foi incrível. Não é sobre lente, é sobre pessoas, é sobre processo, é sobre sonho, é sobre alcançar os objetivos, é sobre transformação. Então, eu sou Geraldo Pereira, especialista ótico. Encontro você no nosso novo podcast. Vai ser o próximo aí. Fica ligado. Até mais.